No vídeo de hoje, eu vou trazer uma alternativa ao programa Procreate. A gente está falando do Infinity Painter. É um aplicativo que pode ser usado tanto no iOS quanto no Android para criar desenhos digitais. Bora lá? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e hoje a gente vai falar sobre o Infinity Painter. É um programa aplicativo, de desenho que pode ser usado tanto em Android quanto aqui no iPad, no iOS. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como esse programa funciona. Essa é a versão que eu tenho baixada e eu vou mostrar para vocês a carinha dele. Assim que você abre o programa, você vai ter essas opções. Isso é aqui no iOS, Depois eu vou mostrar para vocês lá no Android. Primeira coisa aqui, tem alguns manuais, Algumas coisas que eles disponibilizam para você ler. No menu Home seria a galeria e aqui é onde você vai guardar as pastas, Como se fossem as pilhas de arquivo igual lá no Procreate. Então você pode criar uma pasta com vários arquivos dentro e ela vai ficar tudo agrupadinho aqui e para apagar é só segurar e clicar em excluir. Vamos voltar lá para o Home e a gente vai criar uma nova tela em branco. Você pode criar telas de outras formas. A padrão, que já vem com algumas coisas pré-determinadas por eles, Aqui de imagem você pode então puxar uma foto da câmera, um arquivo ou você pode criar uma tela em branco. E aqui você pode personalizar a sua tela. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é pixels, Então você pode mudar de pixels para centímetros. Você pode mexer também aqui no tamanho da sua tela e ele já te diz o número de camadas máximas. Tem várias opções de papel, então você pode mudar aqui para papel ou transparente. Você pode também mudar a cor do papel de branco para qualquer outra cor que você queira. E você pode também incluir uma textura na sua tela. Então aqui ele já tem várias texturas pré-definidas, mas você pode importar alguma aí dos seus arquivos ou das suas fotos. Beleza? Eu vou deixar sem textura o meu. E aqui embaixo a gente tem uma opção de renderização que você pode mudar de RGB para CMYK, que é para impressão. Eu vou deixar o meu no padrão mesmo, como eu vou usar só aqui no digital eu não preciso mudar, mas tem várias opções para impressão. E essa última opção aqui é o time-lapse, para a gravação daquele videozinho que fica passando com tudo que você fez no seu arquivo. Eu vou deixar o meu desabilitado, já que o meu iPad aí tem um grande problema de armazenamento, isso ocupa bastante espaço. Cliquei em criar e eu já tenho a minha nova tela em branco. No canto superior direito a gente tem 3 menus, eles são bem clarinhos, quase não dá para ver, mas tem 3 menuzinhos aqui. Aqui tem a galeria que você volta, e a gente tem esse menu de auxílio aqui, pincel, borracha, as cores, e eu vou falar sobre ele depois. Vamos começar aqui por esse menu do topo direito. O primeiro menu são 3 pontinhos e a gente, quando clica nele, já consegue ver que eu estou usando a versão gratuita desse aplicativo. Então eu vou mostrar para vocês a diferença da versão gratuita para a versão paga, tá? Para desbloquear a versão Pro é só você clicar aqui e aí ele vai dar a opção de você pagar esse programa, e vão vir outras funcionalidades que eu vou mostrar para vocês lá no meu tablet do Android. Eu vou mostrar o que muda de uma versão para outra. Por enquanto a gente vai usar a gratuita. Aqui a gente tem várias opções, então a primeira delas que eu vou mostrar para vocês é a opção de exportação. Você pode exportar o projeto como uma imagem, como camada, ele vai criar um zip, ou como projeto, ele vai criar um arquivo no projeto Painter. E na opção de imagem você tem 3 opções aí, PNG, JPEG e PSD. Tem bastante opção para exportar o seu arquivo. Então aqui são as opções de exportação. Tem também opções de importar, então você pode importar uma foto. E é bem interessante essa parte, porque quando você pega uma foto da sua galeria, eu vou pegar aqui uma foto de fogo que eu usei em um outro tutorial, ele já pergunta se você quer botar numa camada ou usar como uma referência. Esse referência é bem interessante, quando você clica aqui, ele automaticamente cria um pin aqui em cima, um outro menuzinho, e essa imagem automaticamente vira uma referência. Então você pode ocultar essa referência ou até mesmo apagar se você botou errado, Mas é bem legal porque você pode deixar a imagem aqui no cantinho se você quiser desenhar o fogo, Aqui no programa você tem uma referência numa imagem que você colocou, bem interessante. A gente também tem esse recurso lá no Procreate. Esse programa ele é realmente bem parecido com o Procreate. Outra opção que você tem é importar a mesma imagem como se fosse uma camada. Então ele vai criar uma nova camada com essa imagem que você importou. Então aqui também é como se você estivesse inserindo uma imagem
no seu projeto. Também temos esse recurso lá no Procreate, então você pode desenhar aqui por cima da foto em uma nova camada, né? Enfim. Aqui mais pra frente a gente vai ver aqui os recursos das camadas. Vamos continuar aqui nesse menu de 3 pontinhos, que são as opções, e a gente vai entrar nas configurações. Quando a gente clica nesse menu, a primeira coisa que a gente consegue ver é que você pode mudar a interface de claro para escuro, né? E vice-versa, mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é essa parte aqui embaixo de gestos. Esse menu é muito importante. A primeira coisa que eu configurei aqui foi a opção dedo. Então é aqui que você vai configurar em normal se você não estiver usando uma Apple Pencil. Então essa opção é para quem não tem Apple Pencil ou caneta para desenhar, para você poder desenhar com o seu dedo. E se você tiver uma Apple Pencil, é interessante você deixar desabilitado aqui essa opção dedo. Eu deixei habilitado apenas o mantenha pressionado e configurei para conta-gotas. Então agora quando eu boto o meu dedo na tela, ó, vocês podem ver que tá preto, ele abre o conta-gotas e automaticamente pega a cor que eu tô selecionando. Então o meu dedo, né, ele virou o conta-gotas. É a única opção que eu deixei configurada aqui nesse menu de gestos. Enfim, aqui esse menu é enorme, tem bastante opção para você dar uma olhada aí e mexer em cada coisinha para ver o que vai mudar, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes. O próximo menu é o menu de camadas, é um monte de quadradinho, e aqui a gente já consegue ver um menuzinho bem pequenininho. Você consegue botar 3 camadas na versão gratuita, você tenta botar mais uma, o programa não permite, então é a única coisa negativa da versão gratuita, você só pode usar 3 camadas, isso é muito pouco. Então se você quiser mais, você vai ter que pagar para ter a versão Pro. Com 3 camadas a gente consegue dar uma olhadinha como é o menu de camadas. Clicando na camada, a gente já consegue ver aqui em normal todas as opções de modo de mesclagem, igualzinho lá do Procreate. Eu já fiz um vídeo explicando cada uma delas, eu vou deixar esse vídeo linkado para vocês aqui embaixo na descrição, então depois dá uma olhadinha lá. Então os modos de mesclagem são iguais. Outras coisas que a gente tem igual lá no Procreate, né? É a opção aqui de opacidade da camada, você consegue aumentar e diminuir. Você também tem o bloqueio alfa, nesse cadeadinho aqui você tem o bloqueio alfa. E aqui nessa opção emoldurar, você vai ter a opção de máscara de recorte. Então essa opção aqui é igualzinha lá do Procreate, máscara de recorte. E é bem interessante, eu não trabalho sem. Aqui em máscara só tá disponível na versão Pro, então se você quiser você vai ter que pagar também, mas não é tão importante, dá para viver sem. Eu quero que vocês entendam que a versão gratuita dá para fazer desenhos digitais, mas se você quiser é um ótimo programa para você pagar. Aqui nesse menu de ferramentas a gente tem pouquíssimas opções. Esse menu é o que mais tem diferença da versão Pro para gratuita. Preencher, selecionar, transformar e a famosa simetria. Vamos usar a simetria aqui para ver como funciona. Simetria é tudo que você desenha de um lado, aparece do outro, e aqui na nossa linha a gente consegue fazer algumas modificações. A gente consegue girar ela e bloquear ela no lugar. Como faz para desbloquear isso? Aqui em cima, quando você usa a simetria, aparece um outro menu. Então você consegue desbloquear, mover essa linha de lugar, né? Então esse menu vai aparecer quando você acionar a ferramenta. Diferente do Procreate, aqui não importa qual camada que você vai estar, a simetria vai funcionar desde que ela esteja ligada. Então em qualquer camada ela vai estar ativa. Para desativar é só você clicar nesse botãozinho aqui em cima e aí ela some. Então esse menuzinho aqui na versão gratuita é bem pequeno e eu vou mostrar para vocês a diferença dele lá na versão Pro que eu tenho no meu Android. Bom, desse menu de ferramentas era isso, eu quero falar com vocês desse menu aqui. Primeira coisa, ele é móvel, então você pode segurar aqui, ó, e botar em qualquer lugar que você acha que vai ficar mais confortável para você usar. Então bem facinho de mover ele. E é nesse menu que a gente vai ter os pincéis, a borracha, enfim. Primeiro vamos ver que os pincéis têm bastante opção de pincel e isso não muda da versão gratuita para a versão paga. Então são os mesmos pincéis. Quando você escolhe um pincel, ele vem automaticamente aqui para cima e ele fica meio que favoritado. Então eu escolho um novo pincel, ele vai lá para cima e fica em evidência para você saber qual pincel você está usando. Vou mudar aqui de pincel para vocês verem isso. Vou escolher uma caneta com tipo monolinha. Ó, ele já foi lá para cima, então ele já é o meu novo favorito. Você pode entrar nas configurações do pincel aqui nesse botãozinho. E aqui dentro você vai ter várias modificações que você pode fazer. Várias modificações mesmo. Inclusive, você pode criar pincel, modificar o pincel, duplicar, igualzinho a gente faz no Procreate.
O que eu quero mostrar para vocês é a parte mais importante que todo mundo sempre quer saber onde fica, que é a estabilização, ou seja, o streamline. Aqui é na parte de suavizar. Então é aqui nessa opção que você vai aumentar a suavidade do pincel ou não, né? Então se você botar no 100%, ele vai ficar com uma linha bem firme, ó. Vou mostrar para vocês, eu botei só uns 60% e agora eu vou diminuir para vocês verem a diferença desse suavizar. Bem mais tremido, né? Então é aqui que fica o streamline do pincel, nessa parte de suavizar. Para sair dessa configuração aqui, é só clicar nesse botãozinho e ele volta lá para os pincéis, né? Outra coisa importante é que esse suavizar, né, essa opção Streamline, ela é individual para cada pincel. Então, cada um que você usar, você vai ter que configurar o suavizar mais ou menos, né? Dependendo do qual é o seu objetivo, o que você quer com esse pincel. Então essa opção é individual. Todos os pincéis funcionam com diferentes cores. Eu normalmente uso preto porque eu sempre estou selecionada com a cor preta, mas ele funciona com outras cores também, tá? Aqui a gente tem a ferramenta de borrar, que eu particularmente não utilizo nunca, mas aqui tem, né, o famoso dedinho e você pode escolher qualquer pincel para usar nessa ferramenta. Muita gente usa para fazer degradê, enfim. Aqui a gente tem a borracha e se vocês perceberam, eu não mudei o tamanho de nenhuma dessas opções aqui. Para mudar o tamanho do pincel, do dedinho, da borracha, é nessa opção aqui, acima da cor. Então aqui você vai poder mudar o tamanho do seu pincel e da sua borracha e do borrar também, mesma coisa. O tamanho é ali naquela opção em cima da cor, tá? Então toda vez que você quiser usar uma opção e aumentar ou diminuir o tamanho, é nesse botãozinho aqui. E para mudar a opacidade é logo abaixo da cor. Então aqui, ó, embaixo da cor você vai ter a mudança de opacidade. Então você vai poder botar mais ou menos opacidade no seu pincel, na sua borracha, enfim. Voltando para a borracha, aqui você também tem todas as opções aqui de pincel, né, para usar como borracha. Inclusive você pode usar o mesmo pincel que você usou para desenhar para apagar a sua arte. Eu realmente estou achando esse programa muito semelhante ao Procreate, por isso que eu digo que ele é uma alternativa. Vamos ver o menu de cores. Assim que você abre, tem uma paleta básica aqui embaixo, ela já vem pré-determinada pelo programa. Para você escolher uma nova cor, é só você mudar aqui, né, dentro desse disco. E para você adicionar uma nova cor, é só você clicar no botãozinho de mais, que ele vai adicionar essa cor à paleta que está aqui. Para mudar de paleta, você clica aqui e você pode importar paletas de foto, câmera, várias opções aqui e quando você seleciona essa paleta, ela fica ali embaixo do disco de cores. Aqui em cima nesse menu você tem uma nova opção, né, para escolher a sua cor, então você pode colocar o código da cor, né, as coordenadas da sua cor para colocar ela na sua paleta. Aqui em conta-gotas, a área do conta-gotas, né, é o seguinte: você pode aumentar ou diminuir a área que esse conta-gotas vai pegar. Aqui no branco acho que não vai dar para ver muito bem, então eu vou pintar aqui na minha tela com uma cor roxinha e vocês vão entender. Eu aumentei bastante a área do conta-gotas, então quando eu clico aqui em cima do roxo, a área tá tão grande que ele pega o roxo e o branco junto. E aí forma uma nova cor. Se eu diminuo, ele vai ter muito mais precisão e ele vai pegar a cor que eu tô com o dedo em cima. Então, quanto menor a área do conta-gotas, mais precisão você vai ter na cor que você está querendo pegar. Outra função bem interessante aqui desse menu é que se você der um zoom nessa paleta de cores com o dedo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, der um zoom aqui, você consegue fazer essa paleta ficar móvel e colocar ela onde você quiser. Interessante essa função de paleta móvel. Se você não quiser mais essa paleta, é só você arrastar ela aqui para o meio no X e segurar que ela volta a ficar ali no local dela normal. E aqui embaixo da cor, como a gente já tinha visto, é a opacidade do pincel, da borracha ou do borrar, tá? Como esse programa é bem semelhante ao Procreate, ele também tem o Quick Shape. O que é o Quick Shape? É aquela ferramenta de quando você faz círculo, ele ajusta o seu círculo, né? Um círculo, triângulo, quadrado, então ele também tem essa função. É só você fazer a forma e segurar um pouquinho que ele ajusta para você. E ainda você pode editar depois de ajustado. É bem interessante, eu adoro essa ferramenta. É muito legal ver que ela também existe aqui no Infinity Painter. Então vou apagar aqui o que eu fiz nesses rabiscos todos. E eu quero mostrar para vocês a funcionalidade do máscara de recorte. Então eu vou fazer um círculo aqui para mostrar para vocês. Ah, e vocês estão percebendo que eu estou usando o 2 toques para desfazer e o 3 toques para refazer?
Então é igualzinho lá no Procreate. Se você quiser desfazer uma ação, é só clicar com 2 dedos na tela que ele desfaz. Vou fazer meu círculo aqui e vou usar o baldinho de tinta para preencher essa forma. Então, com a camada selecionada, eu venho aqui no menu de ferramentas e venho em encher. Clico dentro da minha forma e ele vai preencher, só que ficou aqui aquelas linhas brancas. Então, nessa opção aqui, a gente consegue preencher o limiar do Drop Color. É só arrastar igualzinho no Procreate. Vou mostrar para vocês como funciona. Então, vou preencher de novo e vou segurar e arrastar, tá vendo? Quando arrasta para a direita, preenche mais. Quando arrasta para a esquerda, preenche menos. Vou dar um zoom para vocês verem, ó. Tá vendo ali? Quando eu arrasto para a esquerda, ele diminui o preenchimento, ó. Para a direita, ele aumenta o preenchimento. Então tá, agora com a minha forma preenchida, eu vou abrir uma nova camada e vou fazer dela máscara de recorte. E vou escolher uma nova cor para vocês verem como funciona também aqui no Infinity Painter. Eu vou passar essa nova cor dentro da minha forma e ela só é ativada aonde está a máscara de recorte. É bem interessante, eu não vivo sem esse recurso e acho muito legal que ele tenha aqui no Infinity Painter também e na versão gratuita. Lembrando que eu estou fazendo um review básico aqui do programa, mostrando para vocês algumas ferramentas e a diferença entre a versão Pro e a versão gratuita desse programa aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês a versão Pro lá no meu tablet do Android. A gente viu tudo aqui no iPad e é um pouco diferente no Android. Vamos lá? Aqui eu tô com o meu Android aberto, é um tablet Samsung A, se eu não me engano, Tab A10, alguma coisa assim, não tenho certeza. E eu tô com o Infinity Painter aqui. A carinha dele inicial é essa. Para criar uma nova tela, você clica em novo e aí você configura tudo do jeitinho que você quiser. Diferente do iPad, aqui eu não tenho caneta, então eu uso os dedinhos, né? Não tenho uma caneta que funcione nesse tablet, então eu vou fazer tudo com os dedos. A gente tem as mesmas funcionalidades, os mesmos menus, eu consigo dar zoom, o menu de pincel, o menu de camadas, é tudo igual. O que vai mudar mesmo é o menu de ferramentas e olha quanta opção a gente tem aqui nesse menu. Tem até um novo submenu, né? Tem o criar e o editar, então a gente tem bastante coisa na versão Pro aqui, que é importante. A gente tem ferramenta para criar formas, né, específicas, círculo, quadrado, vou demonstrar aqui com o de círculo. Opa, ficou muito grande. O círculo, então você consegue criar com mais facilidade, se você precisar de um quadrado, enfim, várias ferramentas. A gente tem também aqui uma opção maior de simetria, então tem bastante simetria aqui. A gente tem opções de perspectiva, então a versão Pro muda bastante coisa. E outra coisa bem importante na versão Pro é que você consegue abrir quantas camadas você quiser, não tem limitação, né? Isso é muito importante. Então vamos ver aqui a outra função, que a gente tem um menu novo ali, né? Que tem alguns efeitos, algumas outras coisas. Então é o menu de editar. Então vou ver aqui, eu fiz uma forma de quadrado aqui e quando eu entro aqui em ferramentas, eu posso vir em editar e aplicar, né, um filtro. Isso não tem na versão gratuita. Isso seria para você aplicar num desenho finalizado, né? Vocês estão vendo ali a mudança no quadradinho, quase não dá para ver porque eu fiz um quadrado pequeno, né? Mas você pode aplicar filtros, que nada mais é do que a mesma coisa que os ajustes, né? Aqueles efeitos de ajustes que a gente tem lá no Procreate. Então é bem interessante, a versão Pro tem bem mais funcionalidades. Infelizmente não tem como eu mostrar tudo, mas tem bastante coisa, inclusive a opção de transformar, redimensionar, muda bastante aqui na versão Pro. Se você quiser testar, eu baixei essa aqui, é uma versão de 7 dias gratuito. Se eu quiser comprar, eu vou ter que pagar, né? Mas eles me deram aí 7 dias para testar. Se você quiser testar e ver se é a sua praia, né? Se você gosta do programa, no Android é uma boa pedida. No iOS eu não tive essa opção de testar por 7 dias, então essa funcionalidade de teste só apareceu para mim aqui quando eu baixei o programa no Android. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, a diferença desse menu aqui da versão paga para a versão gratuita. Voltando aqui pro iPad, eu vou fazer um desenho, vou deixar rolando aqui um time-lapse, um desenho que eu fiz para mostrar para vocês que dá sim para desenhar com a versão gratuita, apenas 3 camadas, é um pouco limitante, mas dá sim. Eu vou fazer um desenho bem simplesinho, mas bem bonitinho, espero que vocês gostem. Eu vou deixar o time-lapse rolando.
Infinity Painter é uma ótima alternativa se você não gosta ou não quer usar o Procreate, ou até mesmo se você tem um dispositivo Android e quer um aplicativo de desenho. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário pra mim. Não esquece de deixar um like no vídeo, ajuda muito na divulgação, e a gente se vê na próxima. Tchau!